Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda a honra, toda a glória dada a Deus. Querido irmão, querida irmã, hoje nós vamos aprender um pouquinho a respeito do livro do profeta Malaquias. É o último livro do Velho Testamento. Vamos estudar um pouco dos capítulos do livro de Malaquias. O livro de Malaquias, ele nos revela várias coisas na obra de Deus que nós temos que aprender. E ele é apenas 4 capítulos. É um livro pequeno, com 4 capítulos, rico de informações, rico de sabedoria, para aprendermos a conduzir a nossa vida conforme agradando a Deus. Para glorificar o nome do Senhor, vamos ler Malaquias, capítulo 1, versículo 1. Apenas versículo 1. Vamos pedir o Espírito Santo de Deus para nos iluminar, para nós fazer um estudo completo e expositivo do livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 1, versículo 1, diz assim: peso da palavra do Senhor contra Israel. Pelo ministério de Malaquias. Peso, muito importante, da palavra de Deus contra Israel, que hoje significa eu e você. É o peso da palavra. O profeta profetizou o peso da palavra em cima do povo, em cima de nós. Nós vamos receber essa palavra hoje, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus, Pai Santo, Poderoso, Criador do céu e da terra, Cristo, muito obrigado, Senhor, por esse irmão, essa irmã que tirou um minuto da sua vida para escutar o que a sua palavra nos diz no livro de Malaquias. Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoe, santifique e purifique a vida do irmão, a família do irmão, a casa do irmão. Essa oração que eu faço, que o poder do Espírito Santo de Deus está sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Este, querido irmão, um estudo completo que nós vamos aprender hoje. Simplificado, rápido e expositivo. O que é expositivo? Nós vamos fazer exposição de capítulo por capítulo, para nós entender o significado do livro de Malaquias. Amém? O contexto histórico do livro é no período que Malaquias profetizou, é aproximadamente, não é certo, mas aproximadamente 450 a 430 a.C. Durante um período persa, após o retorno do exílio babilônico e a reconstrução do templo em 516 a.C. Então, o profeta Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento. Foi a última vez no Antigo Testamento que eles escutaram o profeta falar, encerrando a era profética e clássica das profecias. A situação histórica: o povo estava estabelecido em Judá. Há cerca de 100 anos após aquele retorno que eles estavam, o templo foi reconstruído, mas o fervor religioso que iniciava, ele havia esfriado. O povo estava esfriado, não estava com mais aquele sentimento de louvar e agradecer o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O governo persa sobre Artaxerxes, que era o governador, permitia autonomia religiosa no local. Ele aceitava autonomia religiosa no local. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Período de sincronismo era com Neemias, o profeta Neemias junto com o profeta Malaquias. Era problemas sociais e religiosos similares. Mesmo problema que Neemias teve, o profeta Neemias, Malaquias estava tendo. A autoria Malaquias, o próprio profeta, ele é autor do livro, certo? Que significa o meu mensageiro. Então Deus mandou Malaquias. Malaquias era um mensageiro de Deus para o povo. Alguns sugerem ser um título muito que um nome próprio. Mas a tradição judaica, o cristão o considera o profeta específico,
Malaquias. A estrutura literária e as características do livro de Malaquias. A forma distinta do livro. É um diálogo disputatório. Deus apresenta uma afirmação. O povo questiona a afirmação de Deus. Em que? A palavra de Deus diz. E Deus responde com argumentos através do profeta Malaquias. O que o povo estava questionando. A estrutura quádrupla do diálogo. A primeira estrutura. A primeira disputa. No capítulo 1, do versículo 2, aleluia, do versículo 2 até o versículo 5 de Malaquias. É o amor de Deus por Israel. Malaquias capítulo 1, versículo 2 e 5, fala sobre a soberania de Deus em escolher Jacó sobre Israel, demonstrando seu amor por Israel. Aleluia, glória a Deus. Através dessa aliança. O trecho começa com Deus afirmando, Deus afirma, eu vos amei. Assim diz a palavra de Deus. O que o povo questiona, eis que tens amado? O povo questiona o profeta. A resposta é um contraste entre Jacó e Esaú. Embora fossem irmãos, Deus amou Jacó e repudiou Esaú. Tome cuidado com isso. Mostrando a sua escolha a Israel. Como seu povo não foi baseado por mérito, mas por sua própria vontade e amor soberano. Então Deus é soberano, irmão, sobre todas as coisas. Essa aliança de amor estabelece a base do restante do livro de Malaquias. Segunda disputa. Do versículo 6, versículo 6, Malaquias 1, 6 e Malaquias 2, versículo 9. É o sacerdote corrupto. No Malaquias capítulo 1, versículo 6 diz assim, o filho honrará o pai e o servo ao Senhor. E eu sou o pai. Onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos, vos, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, e dizei, em que desprezai o meu nome? Malaquias capítulo 1, versículo 6, meu irmão. Explica que Deus, como Senhor dos Exércitos, não é honrado quando o povo oferece sacrifício defeituoso e desprezível aos olhos do Senhor. Como um filho não honra o seu pai, ou um servo não honra o seu senhor. O versículo estabelece um contexto de que Deus desaprova cultos desobedientes, negligentes, onde a prioridade é dada à oferta de sobras. Entregar as coisas de Deus de qualquer maneira. Em vez de o melhor tem que ser para Deus. Malaquias capítulo 2, versículo 9 diz assim, por isso também eu vos fiz desprezíveis e indigno diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção às pessoas e à lei. Malaquias capítulo 2, versículo 9, diz que Deus fez com que os sacerdotes fossem desprezados e humilhados. Porque eles não seguiram os seus caminhos. Não obedeceram essa palavra. Mostraram parcialidade. Deixar as coisas acontecer dentro da casa de Deus. Passar a mão na cabeça das pessoas.
ao invés de estar aplicando a lei. Isso significa que, em vez de agir com justiça e igualdade, eles favoreciam os certos grupos, os grupinhos dentro da igreja. É isso que o profeta falava para o sacerdote. Desobedecendo os mandamentos de honrar o nome do Senhor. É muito grave isso mesmo. A terceira disputa, no capítulo 2, a partir do versículo 10, o próximo versículo, até o versículo 16. Até o versículo 16. A infidelidade matrimonial e o divórcio. Versículo 16 diz assim: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrecei o repúdio e aquele que encobre a violência com as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos, portanto, guardai-vos em nosso espírito e não sejais desleais. Malaquias capítulo 2, versículo 10 ao 16, é uma repreensão de Deus contra a infidelidade. A infidelidade do povo de Israel e também dos sacerdotes, das pessoas que faziam cumprir a lei do Senhor no meio do povo de Israel, focando especialmente no casamento e na aliança de fidelidade a Deus, tanto entre as pessoas quanto com Deus. Nós temos que ser fiel com Deus e com as pessoas. É isso que o livro de Malaquias nos ensina. O trecho enfatiza até o divórcio e a traição sendo condenados por Deus. Pois o casamento é uma aliança sagrada, feita diante de Deus, e o profeta exalta que os crentes serem fiel aos seus cônjuges, deixa bem claro, e viverem em unidade com a família de Deus. Aleluia. Então, Malaquias, capítulo 2, versículo 10 e 16, é uma afirmação que nós temos que ser totalmente fiel a Deus e às pessoas. Quarta disputa, versículo 17 até capítulo 2, versículo 17 e versículo 3, no versículo 5. A justiça social e o julgamento divino. Versículo 2, versículo 17 enfatiza assim, ó: enfadais o Senhor com vossas palavras. E ainda dizeis: em que enfadamos? Nisso que dizei: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. É desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? O versículo 17 que nós lemos explica que as pessoas estavam cansadas de Deus, com as suas palavras, questionando por que os maus prosperavam e pareciam agradar a Deus, enquanto elas mesmas agiam de forma desonesta. Elas não viam os seus próprios erros. A verdade é essa. Quando nós apontamos os dedos para a cicatriz, os defeitos da pessoa, nós esquecemos dos nossos próprios erros. É isso que estava acontecendo com o povo. O versículo descreve a injustiça de questionar o juízo de Deus e a hipocrisia daqueles que praticam o mal, mas ainda buscam as coisas boas. Estão ali praticando o mal e querendo fazer a obra de Deus. Em resumo, o versículo denuncia a falta de fé e o comportamento traidor do povo, ao mesmo tempo em que serve como um alerta de que Deus, apesar de paciente, executará a justiça. Deus é justo. E no capítulo 3, no versículo 5, para continuar: e chegar-me-ei vós para o juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra os que desfraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva e dos órfãos e dos estrangeiros, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. É muito forte esse versículo para a casa de Deus, para a obra de Deus. Escreve que o Senhor trará juízo sobre
praticam injustiça na obra dele. Você vai colher tudo de errado que você está fazendo dentro da obra de Deus. Como? Todas as pessoas vão pagar. Todas as pessoas vão entrar na mão do Senhor. Como os feiticeiros, os adúlteros, os falsos profetas, os juradores, os exploradores das pessoas, dos trabalhadores, os opressores dos órfãos e das viúvas, das pessoas humildes, e aqueles que privam os estrangeiros do seu direito, que não deixa nem, não dá direito a pessoa nem aceitar Jesus como seu Salvador. Tem pessoas assim dentro da casa de Deus. O versículo aponta para a vinda de Deus, que é o julgamento, para julgar e punir toda a maldade da terra. E que ele não permitirá que essas pessoas vão ficar impunes. Que essas pessoas vão prevalecer, vão vencer alguma coisa. Pois se você está fazendo isso, cesse agora. Porque a palavra de Deus diz isso para você. A quinta disputa. Versículo 3. A partir do versículo 6 até o versículo 12. Nós vamos ler apenas o 12. É o roubo dos dízimos e da oferta. Muito importante. A quinta disputa é o roubo dos dízimos e nas ofertas. Versículo 12 diz assim: e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vos serei uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluias. Malaquias capítulo 3, do versículo 6 até o versículo 12, é uma passagem sobre a importância do dízimo e da adoração a Deus sincero. Destacando que não terem guardado os estatutos divinos. As pessoas não estão guardando os estatutos. O povo estava roubando de Deus. E trazendo uma maldição para si mesmo. Eu quero que você entenda isso. Quando você rouba de Deus, você está traindo uma maldição para você mesmo. O dízimo e a oferta, a ossada da casa de Deus, é algo muito sagrado para o Senhor. A passagem instrui que, ao trazer os dízimos e a oferta à casa do tesouro, que é a casa de Deus, Deus, com certeza, abrirá as janelas do céu para derramar bênção abundantemente em nossas vidas. Você crê nisso, meu irmão? Fazendo que com a terra seja próspera e todas as nações reconheçam a felicidade de Deus em sua vida. Esse é o verdadeiro significado, irmão, dos dízimos e a oferta da casa do Senhor. A sexta disputa, Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 13, e Malaquias capítulo 4, versículo 3. É o justo versus o ímpio. A sexta disputa. O justo versus o ímpio. É você contra o mundo. É você contra as hostes do inferno, de Satanás, com os espíritos malignos. Malaquias capítulo 3, versículo 13, diz assim: a vossa palavra foram agressivas para mim. Diz o Senhor, mas vos dizei, com quem temos falado contra ti? Lança uma pergunta a Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 3, explica que o povo de Israel questionava o propósito de seguir a Deus. É a batalha ali. Se você faz a obra de Deus ou você não faz a obra de Deus. Você está ali naquela batalha, argumentando que os orgulhosos e os maus pareciam prosperar, enquanto os fiéis sofriam. O versículo que é uma citação direta da reclamação do povo a Deus. Descreve um sentimento que servir a Deus era inútil
e que a obediência não trazia recompensa. Olha o que o povo estava fazendo, caindo no buraco, aceitando as coisas do mundo, levando a considerar a arrogância como um caminho para a felicidade. O povo era arrogante. Não seja arrogante, meu irmão. Aceite a correção do Senhor. Malaquias capítulo 4, versículo 3, continua dizendo assim: e pisarei os ímpios. Olha o que o Senhor responde. Porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. A justiça de Deus vai ser feita. Descreve o dia do Senhor. Um tempo de futuro, um juízo final. A vindicação do Senhor. A passagem explica que nesse dia, os ímpios serão totalmente destruídos. O mundo vai ser destruído. Se você permanecer no Senhor, na ordenança do Senhor, na obediência ao Senhor, fazendo a obra do Senhor, você sendo justo e temendo a Deus, vocês serão vitoriosos, experimentarão a grande salvação e a cura divina, pisando os que praticam o mal. Pode falar sem medo, irmão. O mal vai ser destruído quando Jesus voltar. A justiça do Senhor vai ser feita. E assim, meu irmão, para encerrar o capítulo 4, nós estudamos o 1, o 2 e o 3. Agora nós vamos estudar o 4, do versículo 4 até o versículo 6, que é o chamado final e o anúncio de Elias. Versículo 6 diz assim: e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos ao pai, para que eu não venha e vira a terra com maldição. Trata-se de um julgamento dos ímpios e o retorno de Elias para preparar o caminho para o Messias. Ele profetiza que o dia do julgamento, o dia da vinda de Jesus, que virá, queimará o soberbo como palha. Irmão, larga a soberba para lá. Tire esse sentimento da sua vida. Seja uma nova criatura, que virá queimar soberbo como palha, não deixando deles raiz nem ramo, não vai sobrar nada. Esse versículo também menciona o papel de Elias, converter o coração das pessoas. Converter o coração, os filhos do coração e os filhos dos pais. Segundo o Novo Testamento, era a missão de João Batista, em reconciliar o povo com Deus antes da vinda do Messias. É o nosso papel hoje, e de pregar o Evangelho para todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho, resgatando o povo de Deus para a grande volta de Jesus. E assim, irmãos, encerramos os 4 capítulos do profeta Malaquias. Um estudo que nos traz vários temas, que nos deixa, que serve para nos alertarmos o caminho que estamos seguindo, serve como uma ponte entre o Velho Testamento com o Novo Testamento, encerra a era profética, como chamada a fidelidade da Torá, anuncia a vida de Elias e do Messias, estabelece o termos de ecoão do Novo Testamento. A sua mensagem central: Deus merece honra sincera de todas as áreas da nossa vida, e aquele que teme serão distinguidos no dia de juízo, vão ser separados. O livro de Malaquias convida a uma reflexão sobre a qualidade do nosso relacionamento de Deus. É para você refletir como é que está o seu relacionamento pessoal com Deus. O livro de Malaquias serve como um arrependimento nas áreas da sua negligência espiritual. É aonde você está se falhando com Deus. A esperança na justiça vindoura de Cristo por nós.
A preparação para o encontro final com o Senhor. Malaquias, como o último livro do cânon profético, deixa a história da redenção em suspenso, apontando para o cumprimento futuro que o Novo Testamento revelará em Jesus Cristo. Eu queria que você recebesse esse estudo de Malaquias no seu coração, gravasse no seu peito, lê esses 4 capítulos, entenda mais e mais e mais, aprenda mais na vinda de Cristo, a respeito dos dízimos e da oferta alçada da casa do Senhor, que foi lida, que foi explicada. Receba esse estudo em nome de Jesus. Quero orar pela sua vida. Pai Santo, poderoso, eu entrego a vida do irmão, da irmã, a casa, a família, o trabalho, em tuas mãos. Deus, dê um dia maravilhoso. Em nome de Jesus, que abençoa, santifique e purifique a vida do irmão, em nome de Jesus. Amém, amém. Receba em nome de Jesus.